Porque há pessoas que creem em Cristo, no Evangelho, e há outras que não creem. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. Domingo passado, nós vimos um pouco sobre a multidão. Muitas pessoas, milhares de pessoas que estavam atrás de, entre aspas, Jesus. Na realidade não era atrás de Jesus, e sim das coisas que ele estava fazendo. Vimos também que Jesus nunca deu importância para isso. Nós valorizamos muito isso. Especialmente aqueles que se propõem a pregar, é uma tentação isso. Pessoas vindo ouvir você. Isso é uma desgraça, para falar bem a verdade. Se for para vir ouvir um homem e não a palavra. Mas nós somos tentados. Mas Jesus mostra para aqueles que se propõem a pregar e para todos aqueles que creem nele, que multidão, ele nunca deu importância para isso. Ele não deu importância porque nós vimos, ele mesmo disse, que elas estavam mais interessadas em pão, em peixe, comida, curas, e queriam ver sinais. Jesus disse para eles, ele não foi nem um pouco polido: vocês estão me procurando porque comeram e ficaram satisfeitos. No versículo 26 ele disse isso. Vimos que depois dessa dura de Jesus, então eles perguntam: o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Como se isso fosse possível. Se é obra de Deus, homem nenhum pode fazer. E Jesus então diz no verso 29, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. A obra de Deus. Nós vimos que Jesus fez vários sinais, muitos milagres. A Bíblia está repleta de obras, de sinais, mas a obra que Deus veio realizar é o Evangelho. É crer em Cristo. Hoje nós vamos andar, então, nós paramos no versículo 29, e eu gostaria de andar com vocês do versículo 30 até o versículo 50, de onde nós então tiramos esta pergunta, e que Jesus responde. Eu coloquei na chamada, na divulgação, que muitos perguntam, por que uns creem e outros não creem? E alguns dizem, a resposta é bem simples, porque alguns escolhem e outros não. Esse é um entendimento errado do que a palavra de Deus diz. Quando nós dizemos que se Deus não revelar, ninguém vai crer. Se Deus não revelar, absolutamente ninguém vai crer. Para alguns isso parece implicância, ou parece a defesa de uma linha teológica. Você com isso você defende tal linha teológica. Não é essa a questão. Essa semana eu soube de um irmão que ficou bravo por isso. Quando nós falamos da soberania de Deus na revelação do Evangelho de Deus. E ele há algum tempo não mais participa conosco, porque ele não concorda. Mas o texto que nós vamos ver, ele é muito claro e vem do próprio Senhor Jesus. Os versículos 30 e 31, nós já começamos a compreender um pouco disso. João 6, 30 a 31 diz: então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti?
que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Lembrando, irmãos, o que nós estamos vendo nos últimos estudos em João? Dos vários milagres que Jesus fez, dos vários sinais que Jesus fez. Mas aquelas pessoas, elas estão falando: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Todo mundo em Israel, nessa hora, nesse momento, já viu o que Jesus pode fazer. Todo mundo. Viram vários sinais miraculosos. Em todo lugar. Uma hora ele vai para Jerusalém e faz milagre. Outra hora ele vai para Galiléia e faz milagre. Onde ele vai, ele faz milagre. João, o evangelista, ele até escreve no fim do evangelho, capítulo 21, versículo 25. João diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, de tanto sinal que Jesus fez. Mas aqueles homens estão falando: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Eles estão cansados de ver sinal miraculoso. O irmão John Gill, eu cito esse irmão, ele foi um pastor em Londres, antes do Charles Spurgeon, numa igreja em Londres, foi um homem de Deus, e ele fez um comentário durante muitos anos de toda a Escritura. Ele nos ajuda a compreender este texto de João, falando dos milagres de Jesus. É muito importante nós entendermos. Ele diz assim: não se trata de suas doutrinas, dessas muitas coisas que Jesus fez. Ele não está falando de doutrinas. Não se trata de doutrinas, discursos, sermões, orações ou conversas que ele teve com seus discípulos, mas os sinais, maravilhas, operações miraculosas que foram feitas por ele, Jesus, que não são registrados nem no Evangelho de João, nem em nenhum dos evangelistas. O que João escreve lá é: Jesus fez muitos outros milagres, mas que não foram escritos. Por que é importante ressaltar que não tem mais doutrinas? Então tem alguma doutrina oculta? De jeito nenhum. O Flávio falou aqui: não há mais nenhuma revelação. A proposta dos novos apóstolos, falsos apóstolos, é trazer novas revelações, mas Deus encerrou tudo em Cristo. Não tem mais nenhuma revelação. Todas as doutrinas fundamentais da fé cristã já estão estabelecidas. Ninguém vai mais trazer nenhuma novidade. Se trouxer, pode saber, joga fora. Mas tem muita gente trazendo. Não há nenhuma revelação vinda de Deus fora da Escritura. Mas o ponto é que, em seu ministério, Jesus fez muitos sinais. A todo momento, em todos os lugares. Tantos que, segundo João, não dava nem para escrever. Os relatados, aqueles que estão descritos, servem para quê? Aquele homem, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Aqueles sinais mostram quem Ele é. E só eles já bastam. Portanto, todo mundo sabia e havia visto o que Jesus podia fazer. Aqueles que estavam pedindo sinal já tinham visto. Como então a multidão quer um sinal miraculoso para crer em Cristo? Mostra, que sinal que você vai fazer? Para nós crermos em você. Tinha que ser do tipo maná do deserto? Que é isso que eles dizem. Teve um sinal em Moisés, que fez, Deus mandou pão. Você não vai fazer um sinal como esse? O maná do deserto é o que? Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito e levou para um deserto. Era, talvez, alguns pensam em 2 milhões de pessoas. Imagina dar comida para 2 milhões de pessoas no deserto. Deus providenciou o meio, mandou pão, chover pão do céu, literalmente. Será que tem que ser desse padrão? Mas a multidão viu Jesus fazendo o cego ver,
paralítico andar, surdo ouvir, morto ressuscitar. Não precisava disso. Multiplicou pão, lembra? O que mais era preciso? Irmãos, qual que é um ponto aqui? Entendam, sinais não fazem absolutamente ninguém crer no Evangelho. Porque se isso fizesse, todos aqueles teriam crido no Evangelho. E a verdade é exatamente o oposto. A maioria não creu. Quantos de nós, já conversei com alguns irmãos aqui, eu já fui atrás disso. Eu já quis ver sinal, eu já quis fazer sinais. O que isso levou para mim? Nada. Até um dia que, pela graça de Deus, eu ouvi o Evangelho, aí sim. Mas assim como Jesus fez sinais, e a multidão queria mais, a multidão do Velho Testamento, sempre tem multidão, que recebeu o sinal, o que eles fizeram com o que Deus fez para eles? Presta atenção no que aquelas pessoas fizeram. Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Está falando do povo que comeu o pão que Deus mandou do céu. Que se ele não comesse, ele ia morrer de fome. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo, ou a multidão, falou contra Deus e contra Moisés. O que eles disseram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Esse aqui é o povo que ficou 400 anos escravo no deserto. E que Deus fez tudo quanto é sinal para livrá-los. Deus mandou pragas, Deus mandou fogo do céu, mar se abrir, derrotou os inimigos, mandou literalmente pão do céu. Mas agora esse pão, a nossa alma tem fastio. O que é fastio? Repugnância, aversão. Aversão desse pão vil. Vil o que é? Não presta. O que mais eles queriam? O que mais eles queriam? E Jesus, e Deus deu mais? Deu ou não deu? Deu. Eles ficaram contentes? Não. A multidão, o povo de Deus, rejeitou o pão do céu. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus fez sinais. E o que fizeram com Jesus? Rejeitaram Jesus. A multidão rejeitou a Deus e a Cristo. E hoje? E o povo de Deus? E os evangélicos? Os evangélicos que querem profecias de vitória, cura, dinheiro, querem ver sinais? Ah, como querem. Quer lotar um lugar? Fala que vai ter sinal e maravilha. Mesmo que não tenha, porque não tem. Quer fogo. Poder do Espírito, poder entre aspas do Espírito. Quer novos apóstolos. Quer poder que se manifesta em línguas estranhas. E aí disso rolar, gritar, correr sem direção, rir sem parar, no meio de uma reunião que supostamente é para cultuar Deus. Reuniões de avivamento, de cura, de libertação, que são prometidos sinais. Irmãos, se com os verdadeiros sinais ninguém queria Cristo, com falso então não quer. Se com Jesus fazendo sinais as pessoas não queriam, com falso, só que vai sempre ter gente indo atrás. Eu sei porque eu tenho isso na minha família. E por mais que se diga que surge um novo e você vai, esse é um falso profeta. Mas tem que acontecer algum escândalo para, é verdade. Mas não precisava, era só ver o que se pregava.
Hoje, muitas igrejas ditas tradicionais estão buscando fogo, poder e glória. Jesus então vai responder para aqueles que querem sinais. Versículos 32 a 34 do capítulo 6. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora eles querem Jesus, né? Não, eles querem mais sinais. Eles não estão entendendo que o pão é Jesus. Jesus aqui afirma sua divindade, que Deus é o seu Pai. Lembra que nós estamos no estudo em João, lembra que os judeus queriam matar Jesus porque ele se dizia Deus e Filho de Deus. Ele reafirma isso e ele os corrige. Quem deu pão foi o meu Pai que deu. Não foi Moisés. Mas eles querem pão do céu. Nós vamos ver que Jesus está falando do pão do céu é Ele. Mas não é Ele que eles querem. Eles querem, manda chover pães, como o seu Pai fez. Então Jesus vai explicar nos versículos 35 e 36. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Ele não está falando, vocês estão me vendo aqui. Ele está falando, embora vocês veem o que eu faço, vocês não creem em mim. Jesus mostra que o pão do céu, o que era o pão que Deus mandou no Velho Testamento, irmãos? Era uma figura de Cristo. Porque aquele pão a pessoa comia, tinha fome no outro dia. Agora, quando uma pessoa vai a Cristo, ela nunca mais vai ter fome. Uma fome, obviamente, não física, mas espiritual. É conhecer a Cristo. É o que aquelas pessoas, e muitos de nós, tristemente, não queremos. Nós queremos as coisas de Cristo, mas não a Ele. Nós queremos fazer coisas para Ele, mas não a Ele. E aqui a gente começa a responder a pergunta tema. Jesus disse: eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. O que isso significa? Aquelas pessoas, elas não quiseram a Cristo, elas o rejeitaram. São essa multidão que mais um pouco vai dizer o quê? Crucifica-o. Essa multidão daqui a pouquinho vai abandoná-lo. Milhares de pessoas são reduzidas a 120 no Pentecostes. Mesmo com todas as evidências, elas rejeitaram a Cristo. Ele provou, fazendo o que ele fez, para mostrar quem ele era. Mas aquelas pessoas não quiseram, o rejeitaram. Por que pessoas não creem no Evangelho? Porque elas rejeitam a Cristo, o Evangelho, porque elas não querem. Por que uma pessoa não crê no Evangelho? Porque nenhuma quer. Isso é responsabilidade humana. Soberania de Deus jamais negou responsabilidade humana. Por que alguns creem e outros não? Ah, mas eu sou diferente, né? Não, eu e vocês não somos diferentes. É fundamental nós entendermos que ninguém crê. Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce buscando a Deus. Nós somos, como falei semana passada, a multidão. Eu nunca ouvi
E se você creu em Cristo hoje, se você tiver coragem, você pode falar para mim depois: eu estava buscando a Cristo. Você está enganado no que você está dizendo. Eu buscava. Nenhum cristão vai dizer isso. Ninguém nasce com fé, ninguém produz fé. Isso se aplica inclusive àqueles que vieram a crer. Você crê hoje em Cristo? Eu creio. Mas eu era diferente? Não, não era. Eu não queria, eu não buscava. Ninguém naturalmente busca a Deus. Ninguém naturalmente jamais buscou a Deus. Não houve um ser humano sobre a face da terra que buscou a Deus em toda a história da humanidade. É nascer para começar a se afastar. Mas por que ninguém busca? Nós já vimos há um tempo atrás, Jesus foi categórico, claro, João 3,19. Por que você está dizendo que não há ninguém que busque? Paulo diz, não há ninguém que busque a Deus, nós vimos isso semana passada. Por que as pessoas não buscam, não querem a Cristo? Por que aquelas pessoas não queriam a Cristo, sendo que Ele mostrou quem Ele era? Jesus já respondeu isso. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O homem ama o pecado. O homem é a humanidade, somos eu e você. Nascemos em pecado, nascemos propensos para o pecado, queremos o pecado. Será que está claro? Porque muitos não creem. Porque não querem. Porque rejeitam. A luz, Jesus é a luz, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Não é? Mas o homem ama mentira ou não? A religião? Não, eu não. Mas a religião, muitas vezes a religião é amar o mundo. O pecado. O homem ama as trevas, ama o pecado. Todos sem exceção, eu e vocês, todo ser humano nasce assim. Muitas pessoas podem ver sinais, ir a reuniões, até serem curadas, mas o estado não muda. Tanto que muitas daquelas pessoas foram curadas e fugiram. Foram embora, deixaram a Cristo. Muitas pessoas não creem em Cristo, embora vejam o que Ele faz. E até se beneficiam. Portanto, porque pessoas não creem no Evangelho, porque amam o pecado. E aí você pode pensar nas mais diversas formas que o pecado se manifesta. Alguns amam o pecado do prazer pecaminoso, alguns amam a religião. Amam o pecado. Jesus disse, a luz que a Ele veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Jesus, nós não queremos você, eu quero o pecado. Essa é a resposta bíblica. Sair e além disso, nós não podemos. Mas e os que creem? Por que creem? Jesus vai responder, nos versículos 37 a 40. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê em Cristo? Por que você crê? Porque Deus, o Pai, fez isso. Fiquei contente de ouvir a Má hoje. Papai, você vai falar sobre o quê? Sobre isso.
O que é isso, filha? Por que umas pessoas não creem em Jesus? Porque elas não querem. E aquelas que receberam? Porque o Pai quis. Porque Deus quis. Irmãos, o texto é inquestionável. Jesus disse a alguns: vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Não foi? Mas então ele fala de um outro grupo, o grupo que ele chama: todo que o Pai me der virá a mim. Alguns dentre todos os seres humanos que nascem em pecado, e que, portanto, nascendo nesse estado, jamais buscam a Deus, não querem a Deus, o Pai transforma. O Pai leva ao seu Filho. O que é isso, irmãos? É a obra de Deus que Jesus falou. O Pai vem o quê? Me revelar. A obra dele é levar você a crer em mim. Porque você não pode, nem você nem ninguém, mas ele pode. E ele faz. Lembra de Pedro? O que eles estão falando sobre mim aí? E Pedro, rapidão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: ei, Pedro, mas você tem uma cabeça, hein? Você conseguiu entender, filho? Foi isso que ele falou, irmãos? Não. Ô, Pedro, foi meu Pai que revelou para vocês. Porque se fosse você, você é bom para fazer o que você vai fazer daqui a pouco, me negar 3 vezes. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foi você que entendeu isso com a sua mente, porque você é um pecador, você não me quer, fui eu que escolhi você, e foi o meu Pai que revelou essa verdade de quem eu sou para você. Irmãos, é assim com todo aquele que crê no Evangelho, não existe diferença, ou você e eu somos melhores do que Pedro. Não, Pedro não queria, mas eu quero. E Abraão? Abraão estava buscando Deus, né? Estava, no meio da idolatria, pagão. Se Deus não faz nada, ele morria pagão, mas Deus vai lá e busca. E Paulo, como nós vimos, Paulo matava cristão, mas Deus fez. E você? E eu, se cremos, é diferente? Não. Qual daqueles homens e mulheres descritos na Escritura que creram em Deus, em Cristo, tanto no Velho quanto no Novo, estavam buscando a Deus? Nenhum. Nenhum. Então por que há pessoas que creem no Evangelho? Porque somente Deus pode fazer essas pessoas crerem. Porque Deus faz por amor, Deus faz por graça, Deus faz por misericórdia. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Foi Deus que provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É Ele quem busca. É Ele quem nos leva a Cristo. É Ele que nos conduz ao arrependimento. É Ele quem começa a boa obra. É Ele quem termina. É Ele quem faz. E quer algo maravilhoso que Jesus fala aqui? Muitos dos que, alguns não, mas muitos dos que defendem que é o homem que escolhe, e que assim, você tem o poder de escolher, em sua lógica eles vão dizer também que você pode perder aquilo que você escolheu. Mas o que Jesus diz? Jesus diz aos que creem: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, eu não vou lançar fora. Se o Pai trouxer você e você vier a mim, não tem mais volta. Mas eu sou um pecador. Você era um pecador quando o Pai trouxe você para mim. Você continua sendo. Nunca foi porque você parou de pecar, foi pela minha graça e pelo meu amor. Aquele que o Pai levar
crer em Cristo. Por causa dele, aquele que crê, crê para sempre, jamais retrocede, persevera até o fim. Por que você tem certeza que vai perseverar? Porque você é capaz? Misericórdia! Mas porque aquele que começou, ele é fiel para completar, e ele vai completar. Quem pode impedi-lo? Você se garante? Você se santifica? Você é capaz? Misericórdia! Por que aquele que for a Cristo levado pelo Pai, ele jamais rejeita? Porque esta é a vontade do Pai, que Cristo não perca nenhum. Se o Pai conduziu eu e você a Cristo, Cristo falou para o Pai: Pai, pode deixar, eu não perco. Quem pode contra Cristo? Nem nós mesmos podemos anular o que ele fez. O Pai quer, o Filho cumpre. Por isso ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Você quer ter certeza? Você pode saber, no último dia, quando eu voltar para julgar essa humanidade, eu vou ressuscitar você e você vai estar comigo. É isso que ele está dizendo. Você entende isso? Ou melhor, você crê nisso? Está certo ou não, irmãos, o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo? Mas aí vem os religiosos. Jesus estava cercado de multidão e religiosos. Os versículos 41 e 42. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: ué, eu estou dramatizando, mas é isso mesmo. Isso aí não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Está ficando louco. Era isso que eles estavam dizendo. Irmãos, não é incrível? Jesus detalha, Jesus explica, Jesus vai, volta, mostra. Não está claro? Está claro para você? Louve a Deus se está claro para você, porque você não conseguiria entender. Ou você acha que é melhor? Mas eles creram? Não. Eles entenderam? Sim. A tal ponto de falar: mas como é que esse homem quer? Eu sei quem é seu pai, sei quem é sua mãe, você mora ali perto. Que pão do céu, quem é você? Eles entenderam o que Jesus estava dizendo, mas não creram, porque para crer, só por meio do Pai agindo. Irmãos, isso é ou não é revelação? Não é que eles não entenderam o que Jesus disse, eles não creram no que ele disse. E às vezes eu penso, uma das coisas que o Senhor tem me quebrantado: mas não é possível que aquela pessoa que ouviu do Evangelho, ela não crê. Aí o Senhor, pela sua graça: mas foi você que... E você, Marco? Marco, o que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você acha que você se gloria como se você não tivesse recebido? Se você creu em mim hoje, é porque eu fiz. Aí: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu era isso. Eu era cego. Você crê em Cristo hoje? Você era um cego. Quem abriu seus olhos? Mas o Pai me levou a Cristo. Por isso, então, eu e vocês que cremos, nós não somente podemos, mas devemos orar pelos amigos, família que ainda não creem, que são cegos, porque Deus, se Deus fez conosco, Ele pode fazer com qualquer um. Soberania não é para especular quem é, quem não é. Aqueles judeus menosprezaram ao Senhor, o único que poderia salvá-los. Jesus, mais uma vez, vai corrigi-los. Versículo 43 até o versículo 50.
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, que eles estavam falando, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não Zé ninguém. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmurem entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Irmão, será que dá para entender que Jesus está assegurando que é Ele quem faz e que não tem mais volta? Quantas vezes Ele está falando a mesma coisa? Está escrito nos profetas, ele vai lembrar de Isaías, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai, de quem ele está falando, dele mesmo. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Vocês estão querendo sinais. Sinais não transformam a natureza de ninguém. Hoje a igreja evangélica está impregnada disso. Não tem evangelho. O murmurar deles era fazer a piada que eles estavam fazendo. Mas como Jesus é Deus, eles estavam falando no cantinho, Jesus é Deus. O que vocês estão falando aí? Vocês não creem em mim, vocês me rejeitam, vocês são responsáveis, vocês vão ser condenados por me rejeitarem. Mas isso é natural. Jesus está falando, ninguém pode vir a mim, vocês não vêm porque ninguém pode vir a mim se o meu Pai não trouxer. Naturalmente, vocês e nenhum ser humano vai me buscar, vocês não me querem, vocês amam o pecado. No caso dos judeus, era o pecado da religiosidade farisaica hipócrita. Eis a verdade, se ninguém vai a Cristo, então, se o Pai não levar, ninguém vai. A humanidade, então, seria justamente condenada. Mas Jesus disse que há os que o Pai leva a Ele. E esses Ele não rejeita. E esses Ele vai ressuscitar no último dia. Esses são aqueles que creram em Cristo. Você que está aqui hoje, você já foi a Cristo? Não estou perguntando se é evangélico. Você já recebeu a Cristo. Você foi a Cristo. Pois ele falou, a vontade do seu Pai é que todo aquele que olhar para Cristo tem vida eterna. Eternidade não acaba, portanto, não se perde. Você foi a Cristo. Por favor, não confunda se reunir em um lugar, falar o evangelicalês como crer em Cristo. Houve um momento na sua vida que você reconheceu-se pecador e se arrependeu dos seus pecados. E viu que Jesus na cruz levou o seu velho homem, a sua natureza de pecado no corpo dele. O sangue que ele derramou, ele purificou você. Na sua ressurreição ele deu uma nova vida. Houve um momento que você viu com os olhos da fé. Não estou falando de literalmente ninguém vê, mas pela fé. Você viu o que Cristo fez, então você se arrependeu dos seus inúmeros pecados, da sua natureza de pecado, mas creu no que Cristo fez por você. Você tem certeza, você recebeu a Cristo. O que o impede de recebê-lo se ainda não recebeu agora? Quem impede? Quem impede? Mas
E você e nós que fomos a Cristo? Qual é a nossa reação? Irmãos, dar graças é pouco. Nós vamos passar a eternidade louvando o Pai por ter dado o seu único filho, por pessoas como eu e você, que o rejeitávamos, que não queríamos, que amávamos o nosso pecado. Por isso nós devemos louvá-lo, porque foi Ele que teve misericórdia de nós, Ele que com a sua graça nos amou, não porque nós fôssemos algo, nós somos pecadores, e muito pecadores. Por isso então Ele precisou nos humilhar, e quanto mais nós o conhecemos, mais Ele vai nos humilhar, que é o nosso lugar, Ele vai mais nos quebrantar. Foi Ele quem concedeu a fé para nós crermos, foi Ele que nos converteu, foi Ele que nos conduziu ao arrependimento. Ou você ignora que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você não decidiu se arrepender. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, não havia ninguém que buscava a Deus dentre aqueles que creem em Cristo. E se hoje eu e vocês cremos, foi só pela graça dele, foi só pelo amor dele. Você não era uma boa pessoa, não. Você não era diferente, nem eu, nem você. Foi ele quem fez. Por que algumas pessoas creem no Evangelho? Porque Deus, por amor, graça e misericórdia, nos levou a crer no Filho dele. É isso que Jesus disse. Então não há mérito, não há nada melhor em nós não somos mais privilegiados. Por isso nós devemos amar as pessoas que Deus coloca à nossa volta e clamar pela salvação delas. Elas não são diferentes de nós. Jesus é o pão que veio do céu, Ele é o pão da vida. O que nós podemos, irmãos, considerar? Nós não somos chamados a especular quem o pai leva ao filho, como ele faz. Isso não é para nós. Jesus disse que é o pai quem faz. A palavra dele diz que ele é justo, que ele é santo, que ele é bom. Ele não faz nada de errado. Mas a palavra diz que Ele é graça, misericórdia e amor, e se nós cremos em Cristo hoje é a maior prova disso. Porque se Ele fosse só justo, nós seríamos justamente condenados ao inferno. Todo aquele que morre rejeitando a Cristo é responsável, porque não crê no Evangelho, porque rejeitou a Cristo e vai ser condenado por ter rejeitado a Cristo. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo, depois de falar de soberania de Deus, ele fala assim, que o desejo do coração dele e a oração dele pelos seus conterrâneos é que eles sejam salvos. Você tem orado pelas pessoas que Deus tem colocado à sua volta, sua família, amigos, tem pregado o Evangelho? Ou agora que você crê, você é diferente? Agora, você creu de verdade em Cristo? Ele disse para mim e para você, eu lhes asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Eu estava brincando com o Flávio, com a Cibele. Quase que vocês foram para a glória, hein? Já pensou que romântico, os dois indo para o céu juntinhos? Louco, isso é coisa de brincar. Para quem crê em Cristo, tenha certeza, você não tem medo da morte. Morrer é estar com Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. O que é isso? É estar com Cristo. Perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor se manifestou em Cristo. Asseguro-lhes que vocês têm a vida eterna. E se nós cremos, irmãos,
Que o Senhor nos leve a agradecê-lo, a dar graças por Ele ter revelado o Evangelho para nós. E como nós fazemos isso, irmãos? Vivendo para a glória dEle, obedecendo a Ele por amor, na dependência dEle, que Ele nos capacite a amá-lo mais do que tudo e que todos, e a vivermos para a sua glória, por causa dessa grande salvação que Ele nos deu.